O Cruzeiro retomou os treinamentos esta manhã. Agora, folga, segunda-feira. É a volta. Afinal, a galera precisa do descanso do carnaval. O empate por 0-0 com o Deportes Tolima, na Colômbia, na última quarta-feira, encerrou para o Cruzeiro uma série de 6 jogos em grandes intervalos. O próximo compromisso será apenas na quarta-feira, dia 9, às 21h50, contra o Tupi, em Juiz de Fora, jogo antecipado da 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Da equipe titular, a única ausência certa para esta partida será o lateral direito Pablo. Ele cumprirá suspensão automática por ter recebido o 3º cartão amarelo na vitória por 2-1 sobre o América em Teófilo Otoni. A tendência é que Cuca escale o especialista Rômulo na posição. No elenco, não há nenhum atleta pendurado com 2 cartões amarelos. Ao todo, o Cruzeiro recebeu 20 advertências em 5 jogos. O zagueiro Gil, com 4 amarelos, foi o mais penalizado pelos árbitros. Ele e Léo já cumpriram uma suspensão no estadual. Henrique, convocado para a seleção brasileira, desfalcará o clube no clássico contra o América, dia 27 deste mês, um domingo, exatamente no mesmo dia do amistoso da seleção contra a Escócia em Londres. Henrique terá que se apresentar a Mano Menezes no dia 23, uma quarta-feira. Neste período, o Cruzeiro não tem jogo da Copa Libertadores ou do Mineiro pelo meio de semana. O volante já deverá estar à disposição para o jogo contra o Guarani em Assunção, no Paraguai, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Será dia 31, quinta-feira. Henrique deverá ser liberado pela seleção depois do amistoso, ainda no domingo, dia 27. Jogadores do Cruzeiro terão um final de semana de folga. A representação será na segunda-feira, quando inicia a preparação efetiva para a partida na Zona da Mata. Ao todo, o Cruzeiro já fez 9 jogos este ano, com 23 gols marcados e 5 sofridos. O time lidera o grupo 7 da Libertadores com 7 pontos e ocupa a 3ª posição no estadual com 12. Nós agora mesmo falamos da questão das opções do Atlético, do Dorival Júnior. A gente pode dizer, Fred, que o início do Cruzeiro está sendo apostado mesmo naquela questão que a gente falava, tanto do diferencial dele da base, né, do que ele manteve. Ele também não tem assim tantas opções foram contratadas. Você está vendo alguns jogadores que parece que agora estão chegando numa condição melhor, que é o próprio caso do Farias em termos ofensivos, o Alisson que ganhou a posição, né, mas ele também está chegando? Tá. A questão é o seguinte, na lateral, né, que foi a maior mudança, na verdade, até me surpreendeu o fato do Rômulo ter saído tão rápido do time. Né? Ele foi muito aproveitado no ano passado, foi até relativamente bem e perdeu a posição com o jogo. Na minha opinião, foi a maior surpresa. E a gente pode analisar, né, Edmara, a diferença que faz ter uma base de um ano para o outro é o Santos e o Fluminense. São, né, a gente falando apenas em relação aos times que jogam Libertadores, a gente vê isso. O time do Cruzeiro é mais pronto, as opções são mais fáceis para o Cuca. Ele sabe quem que ele coloca, ele sabe aonde usar, que tipo de esquema vai jogar, em qual campo vai jogar com tipo de jogador. Então, acredito que a base está fazendo a diferença. A única mudança realmente de peso foi na lateral. Na zaga, a gente não pode falar que teve uma mudança tão grande, porque o Vitorino entrou muito pronto. Né? E também ainda não fez nada de tão extraordinário, que você diga assim, eu acho que ele ainda tem algumas dificuldades de entrosamento ali, mas vai chegar, né? Mas não dá para negar que ele é um jogador mais completo. Ele entrou e não fez tanta diferença. Né? Então, realmente, a mudança de peso foi na lateral. O Pablo até surpreendeu, para te falar a verdade. Mas eu assustei realmente com a saída repentina do Rômulo. É verdade, foi um jogo e tchau. Agora, quando a gente fala da base, a manutenção também do trabalho do treinador, né? Que conhece muito. Acho que aí quando você compara, né, a situação, tá valendo isso. Exatamente. Né? Hoje ele já pode pensar, inclusive, em variações táticas para o Cruzeiro dentro do próprio jogo. É impressionante a gente analisar o Cruzeiro jogando, a quantidade de desenhos táticos que o Cruzeiro faz dentro de uma própria partida. É incrível, é incrível. Isso é um trabalho do Cuca que ele fazia no Botafogo e que às vezes não era valorizado porque não dava um resultado de título, porque ele tinha um elenco limitadíssimo. Mas o Botafogo já fazia essas variações, variando do 3-4-3 para 4-4-2, para 3-5-2, e o Cruzeiro tem feito isso durante as partidas. Às vezes o Marquinhos Paraná volta, faz 3 homens na zaga, ficam ali fixos, libera os laterais o tempo inteiro, então o Cruzeiro é muito incisivo no ataque. A dificuldade que eu vejo no trabalho do Cuca agora é, na verdade, humana, de material humano mesmo. Por exemplo, as costas do Diego Renan nesse jogo aí contra o Tolima foi terrível. O Cruzeiro sofreu muito ali. Teve várias situações de gol que o Tolima criou ali por aquele setor. Outro problema, o ataque do Cruzeiro, o Wellington Paulista, não vive uma boa fase esse ano. É até injusto falar isso, porque no ano passado ele também não viveu. Então já é um pouco mais longa essa má fase dele. Ele é um jogador útil que pode se recuperar. Mas, inclusive, o Cuca já tem pensado até nisso.
e no Cruzeiro jogar sem centroavante, o Alisson e o Thiago Ribeiro se movimentando ali na frente, porque o time chega tão fácil, com tantos jogadores à frente, laterais, meias, que ele tem essa variação ali no ataque também. Felipe, você gosta dessa variação tática que o Cruzeiro apresenta? Isso é óbvio, vem desse próprio controle que o Cuca tem em cima da equipe, do que ele conhece efetivamente os seus jogadores. Né? O treinador, para poder fazer essas variações todas, ele tem que estar com o grupo na mão, né? Ele sabe realmente as peças que ele tem, onde que cada um vai render mais, onde que cada um pode quebrar um galho de repente. Esse desenho, essas mudanças, como o Romero disse, durante a partida, são fundamentais, principalmente porque o adversário pode vir com uma postura diferente. E aí, você treinou a semana toda de um jeito, vai ficar daquele jeito sendo refém do adversário? Não pode. Ele vai procurar as alternativas para poder conseguir um desempenho melhor dentro do jogo. Uma outra mudança, assim, que eu achei também em relação ao ano passado, foi principalmente no ataque o Thiago Ribeiro, né, que viveu uma temporada muito boa em 2010. Essa foi muito significativa. Porque viveu uma temporada muito boa ano passado, foi artilheiro, muitos gols pelo Cruzeiro, e agora está aí pegando um banco agora, embora já esteja talvez aí merecendo, né, uma oportunidade de formar aí a dupla de ataque com o Alisson. É uma questão que não tem muito em relação ao ano passado, que mudou para esse ano. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Cruzeiro, tem a convocação do Henrique, a gente vai falar da própria convocação da seleção brasileira, e agora tem o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma super novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde, para você combinar atividade esportiva com alimentação saudável, e seja qual for o seu gosto. Espaguete, talharim, pino, parafuso. A linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove. Vilma Alimentos sempre com você nos bons momentos. E nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem Atlético e a folga de carnaval. E ainda a convocação da seleção brasileira. A emoção de Henrique. Não sai daí. Olho no Minas Esporte. Olho na Band.